Fala galera, aqui é o Tarragol, seu professor de física da nossa plataforma Sou Mais Online, e o conteúdo da aula de hoje, acústica. Isso mesmo. Vamos estudar sobre o som, sobre as notas musicais, sobre a música. Não vamos fazer um curso completo de música. Você não sairá daqui formado em música, óbvio, mas vamos entender como funciona o som, a intensidade sonora, o nível sonoro, a diferença entre as notas musicais, a diferença entre o grave e o agudo. Ou seja, de um modo geral, vamos estudar a acústica. E para começar falando da acústica, precisamos falar das qualidades fisiológicas do som. Isso mesmo, as qualidades do som. E para começar, iremos falar da altura. Professor, o som do vizinho está muito alto, está atrapalhando, não está me deixando estudar. Vocês sabiam que essa frase ela apresenta um erro conceitual de física? O som do vizinho está muito alto, e não está deixando, não consigo me concentrar. Na verdade, não. Na verdade, o som do vizinho está muito intenso, tem muita potência. Quando você fala de altura, repare bem, viu? A altura é a qualidade do som, relacionada à frequência. Opa! A altura é uma grandeza relacionada, é uma qualidade relacionada à frequência sonora, à frequência do som. Isso é bom, porque faz você entender o que é um som agudo e o que é um som grave. Eu preciso mostrar para vocês que um som agudo, que é um som alto, é um som que apresenta maior frequência. Então, eu vou anotar aqui, é um som que apresenta maior frequência. Ou seja, maior F. Olha que legal. Um som agudo é um som alto, é um som bem fino, ele apresenta maior frequência. Já um som grave, ele é um som baixo, com a frequência menor frequência, tá? Então, toda vez que você se queixar do vizinho que não tá te deixando estudar, não tá te deixando se concentrar, tá botando aquelas músicas muito intensas, aí você não fala mais que o som do vizinho tá muito alto, a não ser que o som do vizinho esteja emitindo notas musicais muito finas, muito agudas. Aí sim, se o som do seu vizinho estiver muito agudo, ele está muito alto. A frequência do som, é maior. Agora, se o som percebido é um som baixo, notas graves, dó, ré, mi, fá, notas graves, a frequência está baixa. Tranquilo? Som agudo é som alto, maior frequência. Som grave é som baixo, menor frequência. Altura é a qualidade do som relacionada à frequência. Daí, nós iremos entender outra qualidade do som chamada de timbre. Qualidade do som, ou seja, características do som relacionada à forma da onda
sonora. Olha que legal. É como se fosse uma impressão digital de cada nota musical. Cada instrumento musical tem o seu respectivo timbre. Se você estiver numa orquestra, assim, numa orquestra, onde tem diversos instrumentos diferentes, se todos eles estiverem executando uma nota, um dó, um ré, um mi, uma nota musical, se todos os instrumentos estiverem ao mesmo tempo emitindo a mesma nota musical, você vai conseguir identificar o som de cada um dos instrumentos, porque cada instrumento tem o seu timbre. E se eu fizer uma análise acústica das ondas formadas por esses sons emitidos, por essas notas emitidas por cada um dos instrumentos, eu vou perceber ondas formadas com uma forma diferente. Então, cada fonte sonora tem o seu timbre, emitem ondas que, quando analisadas de maneira acústica, eu percebo formas diferentes para cada nota musical. Por exemplo, isso que eu vou desenhar aqui é apenas uma analogia, tá? Algo didático. Vamos imaginar um instrumento, pode ser uma flauta, emitindo um dó maior, e essa nota consegue ser captada por um sistema de som, e o formato da onda, vamos supor que seja esse, de uma flauta. Isso aqui é um dó maior de uma flauta. Podemos também emitir um dó maior, desculpa, por por um piano, um dó maior por um piano. Quando eu vou analisar, vamos supor que o formato do dó maior para o piano já ficou um pouco diferente. Eu vou exagerar aqui, eu vou mudar de instrumento, eu vou falar de um saxofone. O dó maior emitido por um saxofone. Podemos ter uma onda parecida com essa, com duas oscilações, sei lá. O que eu sei é que, dependendo da fonte sonora, a mesma nota musical terá formato diferente. Isso é o que nós iremos chamar de timbre sonoro. Tranquilo? E por fim, a intensidade. Intensidade. A intensidade é uma qualidade do som relacionada à amplitude. Amplitude de uma onda. Agora sim. Essa amplitude aqui, ó, também pode estar relacionado com a palavra volume. Olha que legal. A intensidade sonora é uma qualidade relacionada à amplitude da onda. Ondas com amplitudes maiores são ondas mais intensas. São sons fortes e sons fracos. O vizinho está com seu volume muito alto, emitindo sons fortes, e não consigo me concentrar por conta do vizinho. Nunca mais vamos falar que o vizinho está emitindo som alto. Não. O vizinho está emitindo um volume com uma amplitude muito grande, muito intenso, tá? Por isso que você não consegue se concentrar, beleza? Professor, e se eu quiser calcular a intensidade do som que o vizinho coloca todo dia de manhã, às 10 horas da manhã, que é o horário que eu estou mais concentrado e me estudando. Como é que eu consigo calcular a intensidade do som emitido lá pelo vizinho, lá pelo aparelho do vizinho? Vamos pegar
a potência sonora, potência sonora, e vamos dividir pela área. Ah, professor, principalmente estamos estudando o som, aí o som é uma onda esférica, né? Essa área aqui, ó, é a área de uma esfera, beleza? Tem a parede, né? Tem a parede. Qual a área dessa parede? Tá? Se a área dessa parede influencia na intensidade sonora, sim, beleza? A área que eu falo é a área de contato, a seção transversal. Tranquilo? Ó, repetindo, para você calcular a intensidade sonora, você pega a potência, que é medida em watts, e divide pela área, que é dividido por metro quadrado. Tá? Aqui é a unidade de medida de potência pela unidade de área, que é metro quadrado. Então, recapitulando, estamos estudando a acústica. A acústica mostra que o som tem as suas respectivas qualidades. Uma delas é a altura do som, relacionada à frequência do som. Existem sons que são agudos, são sons altos com maior frequência. Existem sons graves, que são sons baixos com menor frequência. Para poder identificar cada fonte sonora, eu paro e observo o timbre. Ou seja, cada fonte sonora emite uma onda que tem um formato, uma forma. Tá? Eu posso ter o dó maior de uma flauta com esse formato. Eu posso ter um dó maior, sei lá, de um saxofone, certo? E a intensidade sonora, que está relacionada à amplitude da onda, ao volume, tá? Se o som é muito intenso ou não, depende da potência do aparelho, da fonte sonora e da área da seção transversal, beleza? Mas está faltando uma outra qualidade, que é o nível sonoro. Nível sonoro. Vamos falar desse nível sonoro agora. Então, galera, chegou a hora da gente falar do nível sonoro. Presta atenção. Intensidade sonora é uma coisa. Uma fonte tem uma intensidade sonora. Eu mesmo sou uma fonte sonora. Eu gritando, eu vou ter a minha intensidade sonora, que depende da potência da minha voz e depende da área da sessão. Beleza, a intensidade sonora depende da fonte. Sendo que se eu tiver duas fontes, imagina um cachorro latindo. Você tem a intensidade sonora de um cachorro. Agora imagina 2 cachorros latindo. Será que você vai ter a intensidade que é o dobro? Não. Você não obedece uma função linear desse jeito. 3 cachorros, o triplo da intensidade sonora. 4 cachorros, o quádruplo, seus ouvidos não iriam aguentar. Os ouvidos humanos, o ouvido humano, consegue perceber o nível sonoro de várias fontes sonoras juntas. Imagina um estádio de futebol. Se uma pessoa grita gol, você tem a intensidade sonora de uma pessoa. Agora imagina um monte de pessoas, 60 mil pessoas gritando. Se a gente fosse multiplicar a intensidade sonora por 60 mil, se fosse uma função assim linear, ninguém ia aguentar. O nível sonoro nos mostra isso. Nos mostra como os nossos ouvidos percebem várias fontes sonoras ao mesmo tempo. Para você calcular esse nível sonoro, você não usa uma expressão linear, você usa uma expressão logarítmica, exatamente. Dado por 10 vezes o log de I sobre o log de I0. Temos essa expressão para se calcular o nível sonoro. Observação, quem é o I? Quem é o I? É a intensidade de uma fonte sonora. Quem é o I0 é a intensidade mínima, fundamental, que o ouvido humano consegue perceber. Vamos anotar isso? O I0, que inclusive vale 10 elevado a menos 12, 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? O I0 é o que a gente chama de intensidade mínima ou intensidade fundamental.
fundamental para o ouvido humano. O ouvido humano percebe a intensidade mínima 10 elevado a menos 12. Tranquilo? Repetindo que o I é a intensidade de uma fonte sonora. Tá? O nível sonoro ele tem a seguinte unidade. Seguinte unidade de medida. A unidade de nível sonoro é o Bell. O Bell. Bell. É o nome do cientista, né? Bell. O nível sonoro é medido em Bell. Só que, matematicamente falando, esse nível sonoro será medido numa fração decimal de Bell. Ou seja, a unidade padrão é o decibel. Ou seja, deci equivale a 0,1 Bell. Tá? A unidade padrão aqui para um nível sonoro é o decibel. Então, por exemplo, se você tem um cachorro latindo, N1, o nível sonoro para um cachorro latindo, vamos supor que seja de 65 decibéis. Pronto. Um cachorro latindo, decibéis. Tá? Isso aqui é um exemplo. Um cachorro latindo, você tem esse nível sonoro aqui. Se você tiver dois cachorros latindo, N2, N para dois cachorros latindo, qual o nível sonoro que você vai perceber? Imagina dois cachorros latindo ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Qual o nível sonoro que você vai perceber? O dobro? O dobro de 65? 130? Não. O nível sonoro que você vai perceber para dois cachorros latindo depende dessa função logarítmica que está nos exercícios. Tem uma questão sobre os cachorros que latem nos exercícios. Beleza? Bom, galera, chegou a hora da gente falar dos instrumentos de cordas. Exatamente isso. Vamos falar das cordas vibrantes. Os instrumentos de corda emitem som. Vamos estudar um pouco sobre esses sons emitidos por instrumentos de cordas, tá? Toda a teoria que explica o funcionamento de um instrumento de corda está baseada nas ondas estacionárias, tá? Como assim, professor, eu posso criar uma onda estacionária, beleza? Se eu pegar aqui, dois pontos fixos e uma corda esticada no meio. Uma corda esticada no meio, desse jeito. Tá bem esticada, como um instrumento de corda, como um violão, que eu afino esse violão tensionando a corda, tá? Tá esticada desse jeito. Eu vou aqui com o dedo e dou um toque nessa corda. Essa corda começa a vibrar para ambos os lados, sofre reflexão nas extremidades, as ondas voltam com fase invertida e se encontram. Ah, professor, uma onda estacionária é formada pela superposição de ondas que sofreram reflexão nas extremidades. Exatamente isso. Então imagina que eu toquei aqui na corda, pum, ela vibrou, formando uma onda desse jeito. Olha que legal. Toquei nessa corda, ela vibrou para um lado e para o outro. Quando sofreu reflexão, formamos essa onda estacionária. Ok. Peguei essa outra corda, dei um toque mais intenso, pim, ela vibrou mais, e vamos dizer que ela formou algo parecido com isso. Ó. Primeira onda foi essa, formada para um lado, e a segunda onda foi essa, ó, formada para o outro lado. Opa! Aqui eu já tenho um outro formato. Observem que as ondas emitidas se propagaram, refletiram nas extremidades, voltaram. Eu quero que vocês entendam que nesse ponto aqui, ó, as ondas formadas sofreram interferência destrutiva, formando o que nós iremos chamar de nó. Nó. Tá? Em cada nó eu tenho uma interferência destrutiva.
Aqui também, né? Aqui também e aqui também, beleza? São os pontos de encontro, né? Eu peguei essa outra corda e toquei nela com mais força ainda. Eu formei uma onda com esse formato. Ó. Uma onda com esse formato. Por um lado, essa onda com outro formato para o outro lado. Opa! Eu tenho, ó, a formação dos nós. Interferência destrutiva. Eu quero que vocês também entendam que se esses pontos são chamados de nós, essa região entre os dois nós é chamada de ventre. Exatamente isso. Aqui, ó, eu tenho a formação de um ventre apenas. Um ventre apenas. Aqui eu tenho a formação de dois ventres. Ah, eu tenho a formação de dois ventres. Aqui eu tenho a formação de três ventres. Beleza? Então, são nomes que a gente precisa se acostumar. Nós, ventres, interferência construtiva, interferência destrutiva. Mas vamos deixar isso bem claro, tá? Os instrumentos de corda são baseados nas ondas estacionárias, que são ondas formadas em cordas que estão esticadas, e essas ondas só são formadas porque existe a superposição de ondas que foram refletidas, gerando pontos chamados de nós e gerando os ventres. Esses nós e esses ventres são gerados por interferências destrutivas e construtivas. Os nós são gerados por interferências destrutivas. Os ventres, onde eu apresento maior quantidade de energia na onda, são chamados de ventre, tá? São essas regiões internas aqui, ó, que eu pintei, tá? Então vamos chamar aqui de ventre, beleza? E nós. Outra coisa importante é o formato, a forma da onda, tá? Que nós iremos chamar de harmônico. Exatamente. Aqui, essa onda está, e podemos classificar ela de primeiro harmônico. Ela está no primeiro harmônico. Essa onda está no segundo harmônico. Beleza? Vamos botar aqui no cantinho, segundo harmônico. Essa onda, adivinha, está no terceiro harmônico. Isso é muito importante que a gente precisa entender nessa parte inicial. Outra coisa aqui que a gente precisa entender é o comprimento de onda da onda na corda. Olha que interessante. Se você olhar para essa parte de cima, só tem uma crista. Uma crista. Então temos lambda sobre 2. Lembrem bem, um lambda inteiro é quando tem uma crista e um vale. No primeiro harmônico, temos apenas uma crista, ou apenas um vale. No segundo harmônico, temos uma crista e um vale, ou seja, temos um lambda completo. No terceiro harmônico, temos uma crista, um vale e mais uma crista. Então, temos 3 lambda sobre 2. Tranquilo até aí? É importante vocês entenderem e perceberem onde que estão os lambdas, os comprimentos de onda. Primeiro harmônico, apenas uma crista ou apenas um vale. Lambda sobre 2. Meia lambda, meio comprimento de onda. No segundo harmônico eu tenho uma crista e um vale. Ou um vale e uma crista. Então eu tenho um lambda inteiro. No terceiro harmônico eu tenho crista, vale, crista. Tá? Crista, vale, crista. Eu tenho uma oscilação e meia. Eu tenho 3 lambdas sobre 2. Outra coisa importante é esse L, o comprimento da corda, tá? Aqui, ó, o comprimento da corda forma apenas lambda sobre 2. O comprimento da corda, lambda sobre 2. Aqui
eu tenho que o comprimento da corda L conseguiu formar um lambda inteiro. Aqui eu vou ter que o comprimento da corda, o L, ele é formado por 3 lambdas sobre 2, tá? Então a distância entre os pontos, os extremos, é chamado de comprimento. No primeiro harmônico, lambda sobre 2 igual a L. No segundo harmônico, que eu tenho 2 ventres, eu tenho lambda igual a L. No terceiro harmônico, eu tenho 3 lambda sobre 2 igual a L. Beleza? Esse padrão. Então, galera, ó, como eu disse, vamos falar da frequência do som da onda sonora que são emitidas, ou a onda sonora que é emitida por esses instrumentos de corda. As cordas vibram, emitem uma onda sonora e eu vou analisar essa onda sonora. Vou analisar a frequência dessa onda sonora para identificar se essa onda sonora é ou não é grave, se ela é ou não é aguda. Entendam? Eu toquei na corda, a corda teve a formação de ondas estacionárias, elas vibraram, emitiram uma onda sonora. Pum, dó, ré, mi. E eu vou identificar a frequência dessas notas. Dó, pode ser aqui, dó grave. Ré, mi, pode, não tem problema. Eu sei que a maneira com que essas cordas vibram emitem ondas sonoras com frequências diferentes. E nós iremos estudar essas frequências. Repara que legal. Tópico número 3. Frequência. Frequência do som emitido pelas cordas que vibram, tá? Vamos tentar entender um padrão que está acontecendo com essas ondas estacionárias. Eu quero que vocês peguem aí o método Tarragó, um padrão existente entre as ondas estacionárias. Primeiro harmônico, apenas um ventre. Primeiro harmônico, vamos colocar um aqui. Primeiro harmônico, 1 vezes lambda sobre 2, continua dando lambda sobre 2. Segundo harmônico, se eu colocar aqui, 2 lambda sobre 2, corta 2 com 2, segundo harmônico, continua dando lambda, né? Como estava. Tanto faz eu escrever lambda ou lambda sobre, ou melhor, 2 lambda sobre 2, porque eu corto 2 com 2, né? Tanto faz. Aqui, terceiro harmônico, 3 lambda sobre 2. Se eu tivesse 4 harmônicos, 4 lambda sobre 2. É sempre esse padrão, tá? Sempre tomando como base o primeiro harmônico. Lambda sobre 2, primeiro harmônico. 2 lambda sobre 2, segundo harmônico. 3 lambda sobre 2, terceiro harmônico. Quando eu falo do primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico, eu estou me referindo às frequências das notas que serão emitidas, exatamente isso. Existe uma relação entre esses harmônicos e as notas emitidas. Se eu tiver harmônicos maiores, como esse aqui, uma corda vibrando no terceiro harmônico, tenha certeza, a onda sonora que sai dessa corda vibrando no terceiro harmônico é mais aguda do que a onda sonora que está saindo dessa aqui, ó, do primeiro harmônico. Então já sei que existe uma relação com esses modos de vibração com as frequências do som. Ah, beleza. Só para recapitular, esse padrão. Uma crista, lambda sobre 2 igual a L, primeiro harmônico. Uma crista e um vale, 2 lambda sobre 2 igual a L. Uma crista, um vale mais uma crista, 3 lambda sobre 2 igual a L. Sempre mantendo esse padrão. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. Tendo isso como base e pegando a equação fundamental da ondulatória, lambda vezes F, repara só. Vamos pegar como padrão esse primeiro harmônico aqui. V de velocidade do som. Então, esse harmônico, a corda está vibrando, gera um som. Essa onda sonora se propaga com uma certa velocidade, 340 metros por segundo. Esse lambda, temos como analisar ele aqui, ó. Se eu boto o lambda em evidência,
2 vezes L, 2L. Ah, então V é igual a 2L vezes a frequência. Se eu isolar essa frequência, vamos ter V de velocidade do som sobre 2L. Essa aqui é a nossa equação fundamental para o primeiro harmônico. E é a partir dela que nós iremos entender qual a frequência dos outros sons emitidos pelos outros harmônicos. Por exemplo, se eu estiver no segundo harmônico, eu boto um 2, né? Se eu estiver no segundo harmônico, eu boto um 2. Se eu estiver no terceiro harmônico, eu boto um 3. Concorda comigo? Se eu estiver no quarto harmônico, então eu sei que as frequências N frequências dos harmônicos são diretamente proporcionais a múltiplos ímpares, ou melhor, múltiplos inteiros dos harmônicos ou do harmônico fundamental. Repito, a frequência N é proporcional ao número de harmônicos vezes a frequência do primeiro harmônico. Então, por exemplo, um Dó. Vamos dizer que o Dó está no primeiro harmônico. Então, a frequência do primeiro harmônico é a frequência fundamental. Vamos dizer que o Ré está no segundo harmônico. Eu boto um 2 aqui. Isso significa que o Ré tem um dobro da frequência do Dó. Eu estou falando de maneira analítica, tá? Ninguém aqui está estudando música. Eu só estou dizendo para vocês que se eu quiser entender qual a frequência de uma nota musical, eu preciso compará-la com a frequência fundamental, com a frequência do primeiro harmônico. Tranquilo? Recapitulando, frequência da onda sonora depende da velocidade do som sobre 2L para o primeiro harmônico. Professor, e se eu quiser entender uma nota no segundo harmônico? Ela é mais aguda. Eu chego aqui e boto um 2 na frente. Professor, se eu quiser entender a nota no terceiro harmônico, é mais agudo ainda. Eu vou lá e boto um 3 e assim por diante. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Beleza? Vamos agora falar sobre a velocidade de propagação dessas ondas estacionárias em uma corda esticada. Acreditem, quanto mais esticada tiver essa corda, maior será a velocidade de propagação dessa onda na corda. Vamos nessa. Então, pessoal, dá para a gente entender a velocidade de propagação de uma onda numa corda que está esticada. Professor, vamos supor que eu tenha uma onda no segundo harmônico. Segundo harmônico, tá? Vamos entender aqui uma onda no segundo harmônico. Ela tem uma crista e um vale, aí sofre reflexão, tem uma crista e um vale, beleza? Lembrando que nos pontos, nesses pontos aqui, nos nós, eu tenho uma interferência destrutiva e nos ventres eu tenho maior concentração de energia, então eu tenho uma interferência construtiva, beleza? Só que eu quero saber com que velocidade essa onda se propaga na corda. Eu quero saber que velocidade é essa. Como calcular a velocidade de propagação de uma onda numa corda? Para isso, eu utilizo a equação de Taylor. Exatamente isso. Velocidade de propagação de uma onda na corda, pelo amor de Deus, não confundam. Eu não estou estudando a velocidade do som que saiu dessa corda. Essa corda vibrou, emitiu uma onda sonora, e a onda sonora tem 340 metros por segundo no ar. Eu não estou estudando agora a velocidade do som se propagando no ar emitido por essa corda. Não, não estou. Eu estou estudando a velocidade de propagação em uma corda esticada. Espera aí. V é a nossa
velocidade de uma onda em uma corda esticada. Eu vou botar essa palavra esticada em destaque, esticada, porque eu sei que quando uma corda está esticada, existe força de tensão, força de tração. E para calcular a velocidade de uma onda esticada, ou melhor, de uma onda em uma corda esticada, eu pego a raiz quadrada da força de tração. Por isso que a corda tem que estar esticada, dividido pela densidade linear dessa corda. Calma, professor. Vamos entender. Vamos colocar aqui a legenda. Eu vou apagar isso para ficar bem organizadozinho, para ficar bem bonitinhozinho aqui. Eu vou apagar isso e vou colocar a legenda, tá? A legenda aqui, ó. Aqui. Esse V não é a velocidade do som que saiu da corda vibrante, e sim a velocidade de uma onda em uma corda, que está esticada. Beleza? Esse T, o nome já diz, é uma força. Força de tensão. Força de tensão. É uma tração, né? É o quanto a corda está tensionada. E essa grandeza aqui, esse Mi, é a minha densidade linear de uma corda. Como assim, professor, densidade linear? A densidade linear é a razão entre a massa da corda pelo seu respectivo comprimento. Quantos quilos de corda está distribuído em 1 metro de corda, tá? Massa por comprimento. Esse Mi, a densidade linear de uma corda, é a massa da corda distribuída no seu comprimento. Tranquilo? Lembrando de uma coisa. Essas cordas, quando vibram, geram ondas estacionárias, que são ondas formadas pela superposição de ondas refletidas nas extremidades, gerando os pontos de menores concentração de energia, ou zero, que são os nós, e regiões de maior concentração de energia, que são os ventres. Tá? Lembrando que a gente pode ter onda no primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. E essas cordas, quando vibram, emitem som. E a gente consegue calcular a frequência desses sons para entender que as notas musicais estão relacionadas com essas frequências. E conseguimos também identificar qual a velocidade de propagação de uma onda em uma corda esticada. Tranquilo? Vamos agora falar dos tubos sonoros. São outros tipos de instrumentos. Temos os instrumentos de corda. Vamos agora falar dos tubos, instrumentos de tubos sonoros. Vamos nessa. Bom, galera, vamos falar dos tubos sonoros. Para isso, vamos fazer uma analogia com as cordas vibrantes. Acabamos de falar que as cordas vibram emitindo um som e a gente consegue estudar a frequência desse som para saber se o som é mais agudo, se o som é mais grave. O som emitido pelas cordas, pelos instrumentos de cordas. Aqui também vamos analisar a frequência do som emitido por instrumentos de tubos. Uma flauta, por exemplo, um saxofone, por exemplo, são instrumentos de tubo. Se você pega uma garrafa de água mineral seca e assopra assim, de cima para baixo, você vai escutar um barulho grave, né? Um barulho grave. Se você botar
um pouco de água e soprar, você vai perceber um som com outra frequência. O tamanho do tubo sonoro vai influenciar nessa frequência do som que sai dele, tá? Mas para isso vamos conhecer os harmônicos, ou seja, o formato, o padrão de onda formado dentro dos tubos. E o primeiro harmônico forma uma onda com esse formato. Olha para cá. Uma onda com esse formato aqui. Professor, que formato é esse? É um formato que a gente chama de fundamental. Harmônico fundamental. Primeiro harmônico. Esse ponto aqui, nessa extremidade, é o nó. Beleza? É o nó do nosso tubo, da nossa onda formada nesse primeiro harmônico. O segundo harmônico, presta atenção, viu? Presta atenção. O segundo harmônico vai ter um formato assim, ó. Olha que legal. O segundo harmônico vai ter um formato assim, ó. Opa! O segundo harmônico apresenta 2 nós. O primeiro harmônico só apresenta um nó. O terceiro harmônico, vamos ter um formato assim, ó. Vamos ter um formato assim. Acreditem. Vamos ter um formato assim, ó. Com 3 encontros. Essa não ficou muito boa, não. Deixa eu só consertar aqui. 3 encontros. Quando eu digo encontros, estou me referindo aos nós. Beleza? Pronto. Melhorou agora. Tá? Vamos nessa. Deixa eu só limpar aqui, que eu gosto de deixar bonitinho. Pronto. Primeiro harmônico apresenta um nó. Segundo harmônico apresenta 2 nós. Terceiro harmônico, 3 nós. Esses são os formatos padrões das ondas estacionárias formadas dentro dos tubos que tem uma das extremidades fechadas. Olha a diferença. Tubos fechados e tubos abertos. Tubos fechados, uma das extremidades é fechada, a outra extremidade é aberta, por onde entra o sopro do instrumento musical, por onde saem as ondas sonoras. Já um tubo aberto tem 2 extremidades abertas. Essa é uma primeira diferença que vocês conseguem entender. Só para anotar aqui, vamos chamar esse de primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico e assim por diante, tá? Vocês podem conhecer esses padrões, o quarto harmônico, o quinto harmônico, desenhando, tá bom? O que eu quero que vocês observem é o lambda, é o comprimento de onda de cada um desses harmônicos. Olha para cá. Olha para cá. No primeiro harmônico, eu não tenho nem uma crista inteira formada. Eu tenho metade de uma crista. Olha para cá. Isso aqui, ó, é a metade de uma crista. Se uma crista já é metade de uma onda, porque uma onda tem uma crista e um vale, aqui eu tenho metade da metade de uma onda. Então aqui, o lambda é dividido por 4, porque aqui eu tenho 1/4 de lambda. Porque se você olhar, para completar uma crista, ela precisaria descer. Para completar um vale, ela precisaria subir aqui. Então, o comprimento do tubo, que nós iremos chamar de L, o comprimento L desse tubo, do primeiro harmônico corresponde a 1/4 de lambda. O comprimento L corresponde a 1/4 de lambda. No segundo harmônico, eu vou ter 1/4 de lambda mais 1/4 de lambda. Perdão, deixa eu desenhar bem para vocês aqui, tá? Preste atenção.
Na subida, 1/4 de lambda. Na descida, mais 1/4 de lambda. Na outra descida, mais 1/4 de lambda. De novo, 1/4, 1/4 e 1/4. Então, eu tenho que o comprimento do tubo equivale a 3/4 de lambda. No segundo harmônico, eu vou ter uma subida, uma descida, uma descida, uma subida, mais uma subida. Vamos ter 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4, mais 1/4. Vamos ter que o comprimento do tubo é 5/4 de lambda. Adivinhem o próximo harmônico. 7/4 de lambda. O próximo harmônico, 9/4 de lambda, seguindo sempre esse padrão. Se eu percorrer aqui, começar a analisar, em um tubo aberto, vejam bem, tá? Em um tubo aberto, olha o formato do primeiro harmônico. Olhem a característica desse primeiro harmônico. Primeiro harmônico em um tubo aberto. As duas extremidades são abertas. Vamos para o segundo harmônico. Tá? Vamos para o segundo harmônico. Opa! Segundo harmônico, o primeiro harmônico apresenta esse nó. O segundo harmônico apresenta esses dois nós. Vamos para o formato do terceiro harmônico. Olha só, o formato do terceiro harmônico é esse, formando exatamente 1, 2, 3 nós. Beleza? Formato do terceiro harmônico. Vamos anotar aqui, segundo harmônico, terceiro harmônico. Vamos de novo fazer uma analogia com o valor do lambda, né? Vamos analisar o valor do lambda em cada um dos casos. Tá? Aqui eu tenho uma subida, então eu tenho 1/4 de lambda. Aqui eu tenho outra subida, mais 1/4 de lambda. Então, na verdade, eu tenho 2/4 de lambda. Então, na verdade, o comprimento do tubo, o comprimento L do tubo, no primeiro harmônico, vai ser 2/4 de lambda. 2/4 de lambda, tá? Poxa, eu não vou escrever 2/4 de lambda. Já dá para simplificar a fração 2/4 de lambda é lambda sobre 2. 2/4 de lambda. Eu vou deixar para a gente perceber um padrão, tá? 2/4 de lambda. Aqui eu vou ter uma subida, 2, 3, 4. Então eu vou ter que L equivale a 4/4 de lambda. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/4 de lambda. Se vocês perceberem, tem um padrão aí acontecendo. 2/4 é lambda sobre 2. Lambda sobre 2. 4/4 é um lambda inteiro. 6 sobre 4 é 3 sobre 2. 3 sobre 2. Tá? Tem um padrão acontecendo aí também. Vamos deixar? 1 sobre 2. 2 sobre 2. 3 sobre 2. 4 sobre 2. 5 sobre 2. 6 sobre 2.
Observem os padrões que eu desenhei agora, tá? Dá para enxergar aqui, né? Ficou meio sujo, meio melado, mas dá para enxergar aqui, ó. 3/2. Observem o padrão que eu tanto faço questão de dizer. Aqui, o padrão é 1, 4, 3, 4, 5, 4. Aqui, ó, em cada harmônico, eu tenho ímpares sucessivos. 1, 3, 5. Aqui não, aqui eu tenho números inteiros. 1, 2, 3, 4. Por que eu estou fazendo isso? Porque se a gente conseguir perceber esse padrão, dá para determinar uma fórmula para a frequência do som em cada um dos casos. Para os tubos fechados, vamos fazer aqui, cabe aqui, ó. Vocês lembram que velocidade é lambda vezes F, ok? Então, F vai ser velocidade sobre lambda, beleza? Tranquilo. Sempre a gente toma como padrão o primeiro harmônico. Se eu fizer meio pelos extremos aqui, ó, o lambda é 4L. O lambda é 4L. Beleza? Se eu fizer esse padrão aí. Chego aqui no lugar do lambda e boto 4L. 4L. Está pronta a minha expressão que permite eu calcular a frequência do som que sai desse instrumento no primeiro harmônico. No primeiro harmônico. Professor, e se eu quiser calcular a frequência do som mais agudo no segundo harmônico? Eu chego aqui e boto o 3. Se eu quiser no terceiro harmônico, eu chego aqui e boto o 5. Como assim, professor? Vamos melhorar essa fórmula? Frequência é igual a V sobre 4L, mas eu vou acrescentar um número N, vezes N. Olha que legal. Onde esse N aqui tem que ser números ímpares para cada harmônico. Números ímpares. Número ímpar. Vamos lá. No primeiro harmônico, aqui eu boto o número 1. No segundo harmônico, qual é o próximo número ímpar? Aqui eu boto 3. 3. No terceiro harmônico, qual é o próximo número ímpar? 5. No quarto harmônico, aqui eu boto 7. No quinto harmônico, eu boto 9. Ou seja, ao passo que eu quero estudar sons, notas musicais mais agudas, quarto harmônico, quinto harmônico, sexto harmônico, a frequência do som emitido por esse instrumento de tubo aqui fica cada vez maior, proporcional aos números ímpares sucessivos. No primeiro harmônico, a frequência é 1. Boto 1 aqui. Frequência é F1. No segundo harmônico, se eu quiser calcular a frequência 2, no segundo harmônico, o N aqui, ó, eu boto 3. No terceiro harmônico eu boto 5. Cuidado com esse N. Isso só vale para os tubos fechados. Para os tubos abertos, é tudo mais fácil, né? Lembrando que velocidade é lambda vezes a frequência. Então, a frequência é velocidade sobre lambda. Ficou apertadinho aqui, mas dá para entender o que eu quero dizer. Velocidade é lambda vezes F, ou frequência vai ser velocidade sobre lambda. Bora fazer isso? Frequência é igual a velocidade sobre lambda. Sobre lambda. Tá. No primeiro harmônico, sempre tomando padrão o primeiro harmônico.
No primeiro harmônico, se eu fizer e isolar o lambda, vamos ter lambda igual a 2L. Então, eu vou chegar aqui, no lugar do lambda, vamos colocar 2L. Está pronta a nossa fórmula para a frequência nos tubos abertos. Porém, também vamos colocar multiplicado por N, onde esse N pode ser um número inteiro, ímpar ou par. Pode ser um número qualquer, um número inteiro qualquer. É mais fácil, né? É mais fácil. No tubo aberto, primeiro harmônico, no lugar do N eu boto 1. A fórmula vai ficar V sobre 2L. No segundo harmônico, se eu quiser calcular a frequência 2, a frequência desse som aqui, eu boto 2 aqui. Se eu quiser calcular a frequência desse som aqui, eu boto 3 aqui. E assim por diante. Só cuidado que nos tubos fechados, a frequência 1, o N é 1. Na frequência 2, o N é 3. Na frequência 3, o N é 5. E assim por diante. Beleza? Instrumentos de cordas, instrumentos de tubos, conteúdo dessa aula agora, junto com tudo que a gente pôde falar e estudar na parte de acústica, estudo das ondas sonoras. Tranquilo? Essa foi mais uma aula do professor Tarragô, o seu professor de física da nossa plataforma Sou Mais Online, e aguardo vocês nos exercícios. Beleza? Até mais!